Bom dia, amada do Senhor, graça e paz. Tudo bem com você? Eu espero que sim. Seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou a pastora Luana França. Esse é o momento da nossa oração da manhã. Aqui todos os dias, irmã, nós temos compromisso, tá? Se você já está inscrita no canal, já conhece o nosso cotidiano, já sabe que nós temos oração da manhã às 6 horas, às 18 horas, a oração da noite e nesse meio aí nós temos às 15 horas o devocional Eu Me Disponho, que é o momento assim da ministração da palavra. Os momentos da oração da manhã, como esse que já iniciamos, nós somos ministrada, mas é um momento mais curto, né? Porque a gente sabe que de manhã, gente, é uma correria tão doida, né? Às vezes você levanta aí cheio de coisa para fazer, um monte de atribuições, mas nós temos que colocar o Senhor em todas as ocasiões. É isso que é o intuito dessa oração da manhã e da noite, é fazer com que nós venhamos refletir e a carregar para o nosso dia, né? Levar para nossa cama a palavra do Senhor, né? Acordar e dormir com Deus, né? Porque é um hábito que nós temos que ter, de inserir o Senhor em todas as ocasiões da nossa vida. É isso que vai garantir que nós venhamos realmente conseguir. E através tanto da oração da manhã, quanto no devocional, quanto a oração da noite, o Senhor vem trazendo instruções para nós, seja qual for o tempo que Ele tiver. Se aqui eu tiver o tempo de ministrar, de falar apenas 2 minutos, o Senhor sempre virá através da palavra de Deus. Aqui nesse canal, para você que não é inscrita, nós falamos do Senhor, nós falamos do Senhor Jesus, a palavra de Deus, com base bíblica, sempre pautado na Bíblia, buscando a presença do Senhor, buscando ter um relacionamento com Deus, construir algo efetivo na presença do Senhor. É isso que nós temos buscado todos os dias aqui nesse canal. Então, se você fala, pastora, realmente é isso que eu estou buscando, é só você clicar no botão inscrever-se, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho das notificações clicando em todas, porque você vai receber a notificação toda vez que tiver um vídeo novo, para você não perder nenhum conteúdo, mesmo que na hora você não consiga assistir. E a mensagem que eu sempre deixo para as irmãs é o seguinte: eu sei que tem hora que você tá, principalmente quando você levanta, né? Porque tem gente que já levanta na linha da misericórdia, bem no horário de sair. Porque a noite parece curta diante de tantas coisas, não é verdade? Eu sei, eu entendo. Às vezes a gente deita, fecha o olho, parece que fechou o olho, abriu, já dormiu, passou. Tem gente que tem gente que dorme pouco, essa é a verdade. E nós mulheres, nós temos aí uma jornada muito mais intensa, né? E pensando em muitas coisas para resolver, as que trabalham fora, até as que trabalham no lar, né? Também, porque às vezes a gente pensa que muitas pessoas pensam, né? A gente não, eu não penso porque eu sei exatamente como funciona. Mas as pessoas pensam que mulher que não trabalha fora, tem uma vida tranquila. Irmã, a vida é tranquila, independente. Para você ter uma vida tranquila, você não precisa trabalhar fora ou não trabalhar. A vida tranquila é resultante de uma vida com Deus. Mas no dialeto aí do mundo, a vida tranquila porque não faz nada. A mulher que trabalha em casa trabalha muito. E às vezes ela se sobrecarrega com tantas funções. Por quê? Porque dentro de um lar, o negócio é 24 horas, né? Não para. Não é assim que funciona? E nós temos que valorizar, não podemos diminuir o esforço do outro, né? Vamos sempre sermos mulheres que entendemos, mesmo que nós não consigamos ver, mas que a gente sejamos empáticas com as circunstâncias que a outra irmã está vivendo. É isso que o Senhor quer que nós façamos. Olha, hoje o Senhor, Ele traz para nós uma palavra assim que vai de encontro a algo que Ele já vem tentando ministrar na nossa vida, e eu acredito que muitas de nós aqui já devem ter se dado conta de que o quanto é importante nós termos uma sabedoria que vem realmente do trono de Deus. Quando a gente fala inteligência, vamos aqui dividir. Inteligência seria as coisas que nós adquirimos no mundo, né?
Mas a sabedoria, ela vem do trono. A verdadeira sabedoria, ela vem diretamente do trono do Senhor para nós. E nós só conseguimos isso, irmãs, quando nós buscamos em Deus. Por isso que eu sempre falo aqui que nós temos o quê? Que ter o hábito, que nem eu tô aqui com a minha Bíblia aberta aqui, eu faço as minhas anotações à parte diante da palavra que o Senhor entrega. Aí eu também tenho a minha Bíblia aqui, porque o que acontece? Essa Bíblia aqui, ela tem uma versão mais próxima, né, do original. E essa aqui, ela tem uma versão mais atualizada. São palavras diferentes com o mesmo significado. Então, às vezes eu leio aqui, às vezes eu leio aqui, mas enfim, eu sempre falo para as irmãs o quê? Manterem, né, o hábito da leitura da Bíblia. Porque, irmã, se eu falar para você que A é A, mas A não é A, é B, se você conhece, você vai entender, você vai conseguir compreender, você vai conseguir ver que aquilo não está coerente, né? Porque, irmã, a gente sabe que hoje tem muitas pessoas que acham muitas coisas. Mas aqui nesse canal, eu não sento aqui para falar para você, ó, irmã, eu acho isso, eu acho aquilo. A gente pode, às vezes, diante de uma palavra que o Senhor entrega para nós, eu falo, irmã, ó, eu vivi isso, eu acho isso, assim, mas não modificando a palavra, tá? A palavra do Senhor, ela é prioridade aqui nesse canal. Ela é a base do que vai acontecer aqui. Ela é a base do que o Senhor vem entregar para nós. Nunca podemos substituir, nunca podemos incluir ou retirar algo da palavra de Deus, tá? Ela é viva, ela é eficaz. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando vocês começam a fazer a leitura da Bíblia, vocês vão entender que essa leitura da Bíblia, ela te traz, ela tá sempre atual. É impressionante que na maioria das vezes, principalmente quando você cria um hábito, uma rotina de leitura, você consegue ver que a Bíblia, a palavra do Senhor, ela sempre vem de encontro a algo que você está necessitando ouvir, né? Um exemplo, ontem, por exemplo, porque, irmãs, já disse aqui para vocês, eu estou aqui sendo usada pelo Senhor e eu dou glórias a Deus por isso. Não é para minha glória, né? Porque eu sou cheia de defeitos, sabe? Eu sou tão falha quanto cada uma que tá aí do outro lado me vendo agora. Mas o Senhor, eu tenho dado permissão, tenho buscado a presença de Deus e o Senhor tem usado a minha vida para trazer a palavra para você. Porém, eu também tenho as minhas atribuições no meu lar, fora dele, tenho a minha vida conjugal, tenho as minhas filhas, eu tenho as minhas lutas particulares. E ontem, eu já falei aqui para vocês que eu congrego no Ministério Sobre as Águas e que a líder, né, a minha líder, a minha amada Bispa Mari e o Bispo Alexandre Oliveira são os presidentes da obra, a qual eu trabalho já há muitos anos, né? E ontem ela tem ela faz mentoria também. E ontem ela sempre posta, ela tem ela tem um canal e um grupo e ela posta uma das coisas que ela posta chama Pílulas da Alma. Ela postou um negócio ontem, eu tava ouvindo a Pílulas da Alma, ela posta no Instagram, depois se alguém quiser me pede aqui no comentário que eu compartilho com vocês, tá? Uma mulher de Deus, vocês vão gostar. E aí eu tava ouvindo a Pílulas da Alma, e aí ela lançou ela sempre posta algumas coisas, e depois que eu vi a Pílulas da Alma, eu fui lá e eu vi o post que ela fez. E foi uma resposta de Deus para uma coisa que eu tava sentindo dentro de mim, que eu não tinha dividido com ninguém. Porque o fato de você buscar a presença de Deus, o fato de você tá sempre lendo a Bíblia, que eu sempre que enfatizo muito e às vezes posso parecer chata, não vai isentar você de ter as suas lutas particulares, de ter as suas lutas emocionais, porque nós temos, eu também tenho. E eu tava com uma questão emocional, e aí aquilo que ela postou foi uma resposta de Deus para mim, baseado na Bíblia, porque ela é uma mulher que tudo dela também é base bíblica. E eu tomei aquilo para mim. O Espírito Santo testificou aquilo como uma resposta verdadeira de Deus para minha vida. Por isso que é muito importante que a gente tenha esse hábito de fazer leitura e de conviver com mulheres que realmente têm uma vida com Deus de verdade.
Porque às vezes Deus vai usar a vida dela como referência, vai usar até mesmo ela para se comunicar com você e falar com você aquilo que, por causa da aflição do momento, você não está dando oportunidade do próprio Deus falar diretamente com você. Ou ainda maior, né? Às vezes Deus quer falar com você e Ele não está conseguindo falar porque você está tão perdida nas suas dores, nas suas emoções, né? Nos seus problemas, e você não consegue ouvi-lo. Então o Senhor hoje vem trazendo essa mensagem para nós, né? Que nós venhamos realmente nos aprofundar na palavra dele, que nós venhamos realmente andar com mulheres e fazer parte, né, de uma convivência com mulheres que pensem igual. É muito importante a gente andar com quem busca a presença de Deus, com quem tem referência, referência de vida com Deus de verdade. E essa questão de eu sempre falar assim, busque a leitura, né, entre na presença de Deus, se aprofunde, é justamente para que você, no momento oportuno, você não se depare com situações que você não consiga discernir, porque te falta conhecimento, porque te falta intimidade com Deus, porque você tem se acomodado, né? Uma mulher que tem vida com Deus, ela não se acomoda. Ela sabe que o mundo espiritual é muito, muito ativo e nós não podemos nos dar ao luxo de nos acomodar. Nós temos que estar sempre prontas, né? Tanto que a palavra de Deus diz orar sem cessar. Nós temos que estar sempre prontas, irmãs, sempre prontas, tá? Eu ia falar sobre uma ministração, mas eu acho que o que o Senhor queria que nós hoje que entregasse para vocês é a necessidade de você vigiar a quantas pessoas que você se relaciona, ao que você tem visto, ao que você tem ouvido, ao que você tem buscado. Por quê? Porque muitas vezes Deus vai usar pessoas próximas de você para derramar aquilo que você precisa ouvir, para entregar, para revelar aquilo. Porque muitas vezes nós ficamos perdidas, tá? E isso é normal. Isso é perfeitamente normal. Não é algo que vai comprometer a sua vida com Deus. Isso está dentro do escopo. O Senhor já sabe. Porque o Senhor conhece os seus limites, Ele conhece o seu coração, Ele conhece a sua essência. Cada célula do seu corpo não passa desapercebido do Senhor, tá bom? Então que você seja incessante em orar, seja incessante em vigiar, seja incessante em fazer esta busca, porque o Senhor, Ele espera que você continue o buscando em espírito e em verdade, que tudo aquilo que Ele derramar sobre a sua vida, você venha reter para você e espalhar para outras pessoas também, porque é um chamado, irmãs. E a mulher que tem um chamado em Deus, ela sabe que nada que Deus entregar para ela, a não ser que seja algo particular, mas fora isso, ela pode estar compartilhando, pode estar deixando que as outras pessoas vejam, porque o Senhor, Ele não faz algo só para mim. A obra dele sempre vai beneficiar uma cadeia de pessoas. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar pela sua vida, para você iniciar o seu dia com paz, né? E na certeza de que se você orar sem cessar, independente do que aconteça, na certeza de que se você permanecer firme, independente do que aconteça, o Senhor, Ele sempre estará com você. Em todas as ocasiões, Ele será o seu protetor, o seu provedor. Ele vai te acolher, te corrigir e de toda forma necessária Ele vai tratar a sua vida, Ele vai tratar você da forma que você precisa, para que a graça dele te alcance sempre. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor eterno Deus, Pai querido e amado, em nome de Jesus nós entramos na Tua presença, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada mulher que está vendo essa mensagem agora. Eu te agradeço, Senhor, porque eu sei que a Tua misericórdia se faz presente. Quando o Senhor abre esse espaço para vir falar conosco, Senhor, para derramar da Tua palavra, da Tua graça, nos orientar. Senhor, eu sei que é a expressão do Teu amor, é a expressão do Teu cuidado sobre as nossas vidas. Que elas levem com elas por onde passarem
essa expressão, essa palavra, esse aconselhamento, que elas venham receber, que façam dele algo que vai mudar as suas vidas e a vida das pessoas que estão em volta. Que todos possam ver Cristo em suas vidas. A manifestação do teu poder e da tua graça. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Que Deus abençoe o seu dia, irmão. Hoje a gente ainda tem 2 encontros, às 15 horas e às 18 horas. Eu espero você. Um beijo no seu coração. Eu ia ministrar uma outra palavra, mas o Senhor foi falando. Eu deixo o Senhor falar, tá bom? Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo horário, nosso próximo encontro. Graça e paz.